Semana de Oração Jovem 2023, Amor é Ação, modo 1. E o tema de hoje é Amar é Perdoar. Pode passar. Abram suas Bíblias em Efésios 2, versículo 13. Amém? Amém. Deixem aí, tá? Nessa passagem marcada. Próximo, por favor. Quantos de vocês já experimentaram a sensação de serem perdoados ou perdoarem alguém? Está muito geral agora, né? Vamos por partes. Vamos segmentar a pergunta. Quantos aqui já concederam perdão a alguém? Quantos aqui já pediram perdão a alguém? Amém. Próximo. Vocês acham que é fácil perdoar alguém que nos magoou profundamente? É fácil ou não? Não. Próximo. É fácil pedir perdão por ter magoado profundamente alguém? É mais fácil? É mais fácil. É mais fácil, tem que ter coragem. Por que é mais fácil, irmã Miriam? Você dá o passo, você tem escolha, eu acho. É mais fácil. Conhecendo agora a palavra, é mais Sim. fácil eu dar o passo do que a pessoa dar o passo. Eu já penso que é assim, ó, a pessoa que foi ofendida, é difícil mais a gente liberar o perdão que aquele que ofendeu. Porque se eu vou lá pedir o perdão, eu não estou ofendida. Só que aí a pessoa que está ofendida é mais difícil liberar. Então, por isso eu acho que é mais fácil pedir do que perdoar. Sim. Mas hoje o ser humano para isso daí, hoje o ser humano em geral é mais difícil aceitar pedir perdão. O ser humano hoje, com o eu, é mais difícil fazer. Quando você pergunta pra mim, eu sou uma pessoa que esqueço fácil, assim. Eu até esqueci que eu estava de mal daquela pessoa. Voltei a conversar. Esqueci que eu estava de mal. Mas tem mágoas que daí você olha para aquela pessoa, você lembra, né? Sim. Então você não perdoou. Então é mais fácil pedir perdão do que perdoar pra mim. Próximo. Então vamos aprender aqui o que é perdão. De acordo com o nosso dicionário, perdão é remissão de pena ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem competia exigido. Isso de acordo com o nosso dicionário. De acordo com a nossa vida cristã, no contexto espiritual, o que é o perdão? Um de cada vez, tá? Para não ter briga. Certo? Alguém mais? O que seria o perdão dentro do contexto espiritual para nós cristãos? É virar a página. Virar a página. Pedir perdão. É virar a página. Esquecer do que foi feito lá atrás. Você perdoou, você tem que virar a página e esquecer do tudo. Qualquer cutucadinha você não pode lembrar. Sim. Arrependimento total. Arrependimento total. Alguém mais? Vamos, próximo. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos fazer uma pequena oração. Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado que nos concede de estarmos juntos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Vamos abrir agora a Tua palavra e que o que seja falado aqui possa ser para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que nós consigamos perceber, reconhecer que tudo o que vem de Ti é perfeito e maravilhoso. Fica com cada um de nós, nos dá sabedoria e discernimento para a melhor compreensão, que te pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler Efésios 2:13.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Tem poder ou não tem poder o perdão? Perdão é ou não é amar? Próximo. Perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra parte estiver verdadeiramente disposta a sentir compaixão. É um ponto do que a nossa amiga Abigail falou. E o que o perdão, a Dali já até falou, mas vou perguntar novamente. E o que o perdão nos exige? Coragem. Próximo. Por que coragem? Coragem eu coloquei aqui, é coragem 3D. Tá? Coragem porque é difícil, é desafiador e exige um esforço diariamente. Né? Quando você pede perdão, exige o quê? Humildade. Exige assumir responsabilidade. E nos dias de hoje, para nós sairmos da nossa zona de conforto, né, e dar o braço a torcer, tirar o orgulho, tirar o nosso eu da equação, é bem difícil. Então, exige coragem, porque exige esforço, exige persistência. Para ceder o perdão, exige reconhecer um pedido verdadeiro da pessoa que está ali lhe pedindo perdão. Você tem que se colocar no lugar dela. E se fosse eu que precisasse estar pedindo perdão? Quando nós reconhecemos que o perdão tem que ser concedido de forma verdadeira, nós liberamos piedade, nós liberamos compaixão, ou seja, empatia, de se colocar no lugar. Às vezes nós não conseguimos nos colocar no lugar da pessoa por conta do nosso egoísmo, do nosso eu, né? Mas se nós olharmos para Cristo, não tem como nós não cedermos o perdão, né? E tem uma diferença entre desculpa e perdão. Às vezes nós pedimos perdão com o sentimento de desculpa. Esse perdão é válido? Não. O que seria desculpa? Desculpa seria, no caso, eu estou aqui, estou tomando um café com a Dalit e de repente eu derramo um café nela. Né? Ali eu peço desculpa, porque eu gerei uma ação, um ato de desconforto. Né? Aquele momento ali foi embaraçoso, né? Exatamente, inconscientemente. E quando eu peço perdão, eu estou assumindo responsabilidade, eu estou sendo humilde, ou seja, eu estou tendo uma mudança de comportamento. Então é mais profundo, né? E é mais sincero. Porque quando nós magoamos alguém ou fazemos mal a alguém de uma maneira muito intensa e nós sentimos a necessidade de pedir perdão, é porque nós queremos reconciliar com aquela pessoa. É porque nós entendemos que, mesmo nós, seres humanos, nós estamos aqui em Cristo, por Cristo, e Ele nos ensina a dar o perdão para as outras pessoas. Próximo, por favor. Um exemplo disso, em Mateus 6,12, Jesus ensina-nos a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. O que o mandamento nos ensina? Amar a Deus e amar o próximo. Se amar é perdoar, nós temos alguma opção? Não. Nós precisamos trabalhar diariamente, todos os dias ali, colocar na nossa mente, escolher todos os dias. Hoje eu estou com Jesus. Se hoje eu estou com Jesus, eu estou amando o meu próximo.
Se eu estou amando o meu próximo, eu estou perdoando o meu próximo. Né? Próximo slide. Amar é perdoar e temos alguns tipos de perdão. Próximo. Perdão divino. Neles temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Fomos ou seremos resgatados? Fomos? Cite exemplos. Porque Jesus já morreu na cruz, mas já foi resgatado. Sim. Como você fala, aquele que aceita já é saco. Eu também penso que a vida que eu vivia e que eu vivo hoje foi um resgate. Então, talvez eu já tenha sido resgatado. E é basicamente o que nós estamos aprendendo nessa lição. Né? Essa lição, mais cedo, nós comentamos aqui, nós já fomos resgatados. Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, mediante o amor dele. Né? A salvação é de graça, mas ela tem um valor imensurável. Quando se fala de sangue de Cristo, né, eu até comentei mais cedo, não tem como nós não nos sentirmos valorosos diante de Deus. Né? Nós somos indignos, nós somos pecadores, somos, mas Deus nos deu uma oportunidade. Na verdade, a gente comentou, né, ontem na pregação, é a aceitação. É você que escolhe, né, se você aceita ou se você recusa. Mas está ali disponível, né, para cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 1, versículos 13 e 14. Ele vai responder essa nossa pergunta aqui. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Amém? Vou ler aqui para vocês. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Fomos ou seremos resgatados? Fomos, né? Deus tem para conosco um perdão imensurável. E o perdão dele para nós é em abundância. E como não, ao ler uma passagem como essa, como não acalmar o nosso coração, né? Devido à correria do nosso dia a dia, às vezes ansiedade, depressão, nos tira do nosso eixo, nos tira a nossa paz. E às vezes nós esquecemos do que nós temos aguardando, que está nos aguardando lá na frente. Né? O que Deus tem preparado para nós já está pronto. Né? O irmão falou aqui mais cedo, a nossa casa já está lá. E sempre Ele está lá, cuidando da nossa casa, limpando, só nos esperando. Vai depender de nós, se nós queremos estar lá, receber essa casa, receber o que Ele tem para cada um de nós. Próximo. Perdão ao próximo. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mateus 6,14. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Jesus deixou exemplo de perdão na Bíblia para a gente? Deixou, né? Você está aqui um exemplo de perdão de Pedro. Pedro errou com Jesus? Errou. Jesus perdoou? Perdoou. Qual é o sentido dessa história? O sentido que Pedro, ele se sentiu envergonhado pelo que ele fez com Jesus. Ele se arrependeu profundamente. E Jesus concedeu o perdão. Então, se Jesus
concede o perdão porque nós, seres humanos, não podemos conceder. Sabe? Quando nós colocamos numa balança, vamos comparar o caráter de Jesus e o nosso caráter. Vamos comparar o que Ele nos pede. Jesus nos pede que sigamos o exemplo dele. Que nós olhemos para Cristo e siga a nossa vida olhando para Cristo, em Cristo. Né? Ou seja, mediante a fé e ter a fé de Jesus. Mediante a fé em que sentido? Acreditar que o poder de Deus, ele é tão maravilhoso, o amor de Deus é tão maravilhoso, que ele nos transforma. Ele muda a nossa essência. Ele muda o nosso caráter. Então, quando eu passo a entender o que realmente é o significado de acreditar, confiar, esperar, perdoar, eu estou tendo fé em Jesus. E quando eu passo por todas essas fases, eu acabo tendo uma consequência, que é ter a fé de Jesus. Né? Então, que nós possamos ficar atento no que a palavra de Deus nos ensina. Próximo, irmão. Perdão de si mesmo, auto-perdão. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Nós podemos nos perdoar? Você pode perdoar a si mesmo? Sim ou não? Essa é uma questão que eu queria colocar. Muitas vezes a pessoa ela tem uma coisa, ela pode perdoar e esquecer. É o perdão verdadeiro. O perdoa e esquece. É o que Deus, que Jesus faz. Eu perdoo e esqueço. Olha, todos os seus pecados não vão lembrar. O problema é a pessoa que pede perdão, ela se perdoar. Porque primeiro você tem que entender qual é a reação do perdão. Sim. O perdão, ele tem que me libertar da minha culpa. Se ele não me libertar, é porque eu não fui sincero no pedido, ou eu não fui sincero em perdoar. Então, primeiramente, eu preciso conhecer e saber quais são as reações do perdão. Se eu perdoei, mas continuo lembrando, ou se eu pedir perdão e continuo sentindo aquela culpa, porque nenhum dos dois foram sinceramente, sinceros ou no seu pedido e na sua perdoação. eles não foram sinceros. E as pessoas adoecem por não se perdoar. Às vezes por alguma coisa que a gente mesmo fez, né? Sim. Outro dia um amigo meu, rapidamente assim falando, ele bateu o carro num poste que fica na frente do Antunes. Até já pintaram de amarelo lá, porque acho que muita gente já bateu ali. E ele bateu feio mesmo. De noite estava cansado e bateu ali. Mas ele ficou sofrendo. Então, tipo assim, eu falei pra ele, é difícil a gente se perdoar por alguma coisa errada, né? Que a gente fez assim sem... Nossa, que coisa que eu fiz, né? Sim. Então, se for o outro, talvez é até mais fácil de você perdoar do que perdoar a si mesmo. Então, tem gente que adoece, carrega por anos a fio uma coisa que não consegue se perdoar. Sim. E trazendo esse contexto de vocês para o versículo, aqui, não até 7, mas até 70 vezes 7, se nós temos a capacidade de perdoar em tamanha proporção o nosso próximo, por que nós não podemos ter conosco esse mesmo pensamento? Né? Às vezes nós nos sentimos, de forma geral aqui, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai, não sou um bom cristão, não sou um bom estudante, não sou um bom profissional, não sou bom, não sou suficiente, não sou bom para Deus. Fica naquela situação, se martirizando, né? Fica ali colocando em cima
um peso que, quando você para entender o significado do amor de Deus por nós, que Ele tomou para si o peso lá na cruz, a gente acalma o nosso coração. A gente entende o que realmente é o perdão. E a gente se sente mais leve. Né? Isso vai passar de uma vez? Não vai. Né? Porque nós vamos ter sofrimento até a volta de Cristo. Então nós precisamos recobrarmos sempre, relembrar sempre do amor de Deus, do perdão de Deus, trazer lá daquele ponto em que você conheceu Jesus. Quando foi que você conheceu Jesus? Alguns aqui, alguns anos atrás, 20, 30 anos e tudo mais. E às vezes no decorrer dos nossos dias a dias, nós acabamos ficando automáticos. Fazemos o culto por fazer, fazemos uma oração por fazer, viemos para a igreja por vir, porque faz parte da nossa rotina. E quando nós entramos nesse tipo de situação, nós temos que recobrarmos lá atrás. Como foi maravilhoso o nosso encontro com Jesus a primeira vez, quando nós entendemos do amor dele para conosco, a alegria que preencheu o meu coração. Quando a gente recorda, não tem como a gente não sentir a emoção novamente. Sabe, a gente chora, a gente clama a Deus, a nossa oração muda, a nossa fala muda, o nosso comportamento muda, nós ficamos atentos a certos pontos. Eita, não está certo, não estou sendo sincero, não está sendo 100%, né? E Deus nos dá a oportunidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, versículo 28 ao 30. Amém? Amém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Quando se fala em jugo, no contexto espiritual, fala sobre pessoas que são dominados por seus problemas. E aqui, o que Jesus nos pede? Para ir até Ele. Entregar nosso fardo a Ele. Ele já fez isso na cruz. Mas às vezes nós ainda não entendemos. E aqui está nos fazendo um convite para entender qual foi a ação que Ele fez por nós. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Quando nós entendemos o significado do vinde, nós entendemos consequentemente também o significado do ide. Porque quando nós vamos até Jesus e nós entendemos do amor dele para nós, do que ele tem preparado para a nossa vida, nós queremos compartilhar dessa maravilha com outras pessoas. E aí é que entra a pregação do Evangelho. Ide. Vocês conseguem perceber como Deus é tão maravilhoso? Ele é perfeito. É completo. A gente consegue fechar o entendimento na palavra dele. A palavra de Deus, ela é repleta de conselhos, de ensinamentos, de lições. Né? Tem uma passagem da Bíblia, não vou recordar agora, que fala sobre grandes nuvens de testemunha. Acho que já ouviram, né? Pronto, grande nuvem de testemunha. O que seria essa grande nuvem de testemunha? A grande nuvem de testemunha
são pessoas que persistiram e venceram Cristo. E na Bíblia nós temos desde lá do início, várias histórias que representam, que contam essa história. E isso nos dá vontade de quê? De ser igual àquelas pessoas. De estar nessa nuvem, né? E de ser exemplo para outras pessoas. Próximo. Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Alguém sabe quem foi que disse essa frase? Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Alguém lembra? Como? Pedro, exatamente. Quantos já se sentiram assim? Como Pedro? Quantos já se sentiram assim? Não é fácil, né? Não é fácil. Nós nos encontramos nessa posição várias vezes. Mas o que diz lá em Efésios? Vamos voltar em Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Muitas das vezes, nós nos sentimos nessa posição de Pedro, totalmente indignos. E aí o que acontece? Nós acabamos nos afastando, porque nós não queremos manchar talvez o nome de Cristo, como se a gente fosse humilhar, como se a gente fosse infectar as pessoas, os irmãos, a igreja com algo muito de errado. E quando nós entendemos o significado do perdão, não tem como ser diferente, não tem como nos afastarmos. Se nós estamos nos afastando, é porque tem alguma coisa ainda que nós não compreendemos. E é nesse momento que nós devemos nos ajoelhar e pedir força de Deus, sabedoria e discernimento. Porque Deus não quer que nós nos afastemos. Deus já tem um lar preparado para cada um de nós. Ele quer que nós estejamos lá com Ele. O que aprendemos até aqui então? Que o perdão é algo bom. É ou não? Mas o que é melhor do que o perdão? Receber perdão. Arrependimento. O que mais? O que é melhor do que pedir e receber perdão? Melhor do que receber e pedir perdão é não errar. Não precisar. De que maneira? Nós temos várias maneiras, né? De que maneira? Uma delas é ter empatia. Ter empatia é me colocar no lugar de outras pessoas. É ter cuidado com o meu comportamento. É ter cuidado com a minha fala. Às vezes nós soltamos palavras que machucam outras pessoas. Às vezes de maneira inconsciente, né? Vem assim no ato, no calor do momento, alguma coisa do tipo, né? Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é que coração dos outros é terra que ninguém anda. Não sei se vocês já ouviram alguma vez essa frase. Coração dos outros é terra que ninguém anda. Então, às vezes nós nos encontramos, supondo aqui, isso eu dava muito exemplo com as minhas alunas lá em Fortaleza. Eu dizia assim, vocês encontram uma amiga de vocês na rua, um colega, alguma coisa, vou falar no sotaque de lá, tá? Pessoal, mulher, nossa, como tu tá tão gorda. Mulher, tu tá tão magra, tu tá acabada, viu? Já é isso, que é ditado de lá, tá, gente? Pelo amor de Deus. Já é isso, mulher. Tá ela brigando com gato, é toda descabelada. Né? O que isso vai gerar para aquela pessoa? Nesse contexto em que nós não sabemos o que está se passando no coração dela,
Ela pode chegar em casa, se olhar no espelho, e ela vai dizer assim: eu tô acabada mesmo. Rapaz, parece que me deram uma pisa ali na esquina. Será que eu fui assaltar e não percebi? Né? Por quê? Pode falar, dá um exemplo, Thalita. Eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu comigo. Teve um dia que eu tava assim, gente, muito, ninguém sabe o que estava acontecendo comigo. E justamente eu saí daqui rapidinho da igreja pra mim buscar o David. Só um tempinho. Parou uma mulher que sempre me via. Essa era a 5ª vez que ela olhou pra mim, perto de um monte de gente, e falou assim: nossa, mas como você tá gorda, hein? Eu falei: nossa, mas como você tá velha, hein? O coice foi na hora. E eu voltei pra igreja toda arrependida, mas você vê, não era pra ter falado isso, mas. É justamente no calor do momento, né? Também. O que acontece? Às vezes nós nos apropriamos disso. E aí a pessoa que já está ruim, já está mal, ela vai entender que se a pessoa viu isso em mim, é porque eu sou isso. Então ela vai se apropriar, né? Mas quando nós entendemos que pessoas são seres humanos, são pecadoras, você nem vai considerar aquilo que ela falou. No meio do futebol, Uhum. tem um ditado que diz: a melhor defesa é o ataque. Muitas vezes a pessoa ataca a outra para não ser atacada. Sim. Muitas vezes ela se defende atacando. Então, que você muitas vezes, nós, quando agora que entendemos, primeiro processamos aquela informação, né? Eu tenho uma tia que ela tem esse costume, ela chega perto de qualquer pessoa, né? Ela vê a pessoa, ela fala: nossa, mas você tá gordo, nem como você engordou? Mas você vê ela não tem nem pescoço, tão gorda. Verdade. Ela realmente, ela é gorda, sabe? E aí ela, todo que ela encontra a pessoa assim... Não quer sofrer sozinha. Então ela diz assim, então aquela fala: vou falar primeiro, né? Pelo menos assim a pessoa não vai falar de mim. Então essa não funciona. A pessoa muitas vezes ela ataca, né? Para não ser atacada. Então ela ataca para se defender. Sim. É assim. Nós falamos no contexto entre irmãos, agora vamos falar no contexto unidade, né? No eu. E nós? O que nós podemos fazer para não errar? O que a Bíblia nos ensina? Vigiar, o que mais? Orar, o que mais? Ser prudente. Manso, humilde. Sim, Ensina tudo, é manual. exatamente. E ainda Mas- assim, quando fizer tudo isso, pode cair no erro de se achar Nós superior. somos. Pronto, pegando esse gancho que você falou, ainda assim, com todos esses ensinamentos, doutrinas, manual, né, ainda podemos cair. E se nós cairmos, o que ela nos ensina? Deus A levantar. Levantar, ou seja, persistir. Permanecer em Cristo. Nós vamos ser 100% transformados aqui nessa terra? Não vamos. Nós vamos ser 100% transformados quando Jesus voltar. Nós formos com Ele para o céu, aí sim seremos transformados. A única coisa que nós vamos levar daqui dessa terra é o nosso caráter. E o caráter, ele é trabalhado aqui. Ele é preparado aqui. Ele é modificado aqui. Então, quando eu entendo que amar é perdoar, é me perdoar, é o perdão de Cristo, o sacrifício dele, tem como a gente não permanecer na palavra de Deus? Tem como a gente não continuar em oração? Não tem como a gente abrir mão disso. Nós estávamos falando, eu e o Wesley, no nosso culto matinal, a gente pediu aquela revista Evidências, né? E aí estava falando sobre ateu. Eu comentei com um mano, eu disse assim: eu não consigo entender como que uma pessoa não acredita no amor de Deus, sabe? Porque quando nós estamos lendo ali, estudando a palavra, nós vamos reconhecendo, nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo. Tem como não acreditar?
no que Ele tem para nós? Isso, exatamente. Vamos ver um vídeo aqui, bem rapidinho, 6 minutos. Consequência do perdão e neurociência. Vamos entender um pouco do que a ciência nos fala sobre perdão. Perdão, né? Perdão e neurociência. Você sabia que um dos sentimentos mais poderosos que você pode ter é o sentimento do perdão? Você tem ideia do que o exercício do perdão pode produzir na sua vida? Já parou para pensar nisso? Trata-se de um efeito neurofisiológico poderoso e que pode alavancar grandes conquistas na sua vida. Isso mesmo, perdoar gera um fenômeno neural impressionante no nosso organismo e que talvez você não tenha ainda se dado conta. Quando sofremos o mal de alguém, muitas vezes nos vemos verdadeiramente aprisionados por um sentimento de mágoa e tristeza devido àquilo que nos fizeram. Estes sentimentos tóxicos acabam por minar nossas boas energias e nossa força de vontade de seguir. E toda vez que lembramos do que nos fizeram, ficamos mais tristes e mais desanimados, perdendo mais energia e oportunidades importantes nas nossas vidas. Isso se torna um perigoso ciclo, que pode levar qualquer um a estados emocionais perigosos e até doentios. A mágoa gera também um vitimismo, pois para muitos, sempre alguém é o responsável pela sua dor e sua mágoa. Isso lhe faz pequeno, pois toda vítima se vê pequena. Além de se sabotar diante das possibilidades da vida, isso gera um não merecimento, ou seja, pessoas assim nunca sentem que merecem algo de bom. E você acha que alguém consegue crescer e ser feliz assim? Não perdoar é tomar uma gota de veneno todo dia, achando que a outra pessoa é que vai morrer. Muitos não perdoam por achar que assim a outra pessoa vai sair impune do que fez, e por isso precisam persistir nesse sentimento, sem perceber que quem mais se prejudica é ela mesma. Você conhece alguém que realiza coisas extraordinárias e grandes conquistas na vida e que se encontra assim, triste, magoado ou mesmo deprimido? Então, dá para imaginar a dificuldade que você terá para conquistar seus sonhos e realizações se mantiver esse sentimento de mágoa em seus pensamentos. A neurociência mostra que ao pensarmos constantemente nas decepções e mágoas, desregulamos a produção de cortisol, um importante hormônio que, quando descontrolado, pode provocar fadiga, estresse, baixa imunidade e grave risco de depressão, uma verdadeira pirâmide para o fracasso. Além disso, estes estados emocionais de tristeza deprimem também a liberação de um outro hormônio, chamado de serotonina, importante hormônio ligado, entre outras coisas, ao humor e à felicidade. O perdão quebra esse ciclo ruim e gera sentimentos tão positivos que passa a estimular o aumento de serotonina no organismo, a partir da sua produção em uma área cerebral chamada de núcleo da raiva. E isso passa a gerar mais sentimentos de felicidade, que alavanca a vida de quem pratica o perdão. Para que o perdão seja efetivo, ele tem que ser feito de forma neurologicamente correta, com persistência e foco no sentido, fixando essa ideia até que ela se torne um gesto comum, um hábito, fortalecendo as novas sinapses criadas, consolidando assim no neocórtex, área cerebral que irá construir memória e condicionamento, fazendo com que o sujeito mude sua forma de agir em outras situações que ocorrerem ofensas e novas mágoas. Pensamentos geram sentimentos, e quanto maior a vontade gerada, maior será a ação. Mas o que é perdoar? Existem diversas formas de definir isso. Nesse contexto, perdoar está ligado a não sentir mais aquilo de ruim que a lembrança traz. É se libertar da mágoa ou ofensa que aquilo lhe causou. Você pode não esquecer o fato, as circunstâncias e o que ocorreu, mas se não tem mais qualquer sentimento sobre aquilo, você realmente perdoou. Lembrar não é a questão, sentir é a questão.
É o sentimento que irá desencadear uma cascata de liberações neuroquímicas no seu organismo e que vão provocar coisas boas, sentimentos bons, ou coisas ruins, sentimentos desagradáveis e tristes. Perceba que, ao realizar o exercício de perdoar alguém de forma verdadeira, você realiza indiretamente, sem perceber, uma coisa poderosa, que é vencer um desafio emocional. Isso mesmo. Ao perceber que você conseguiu perdoar e não sentir mais aquilo de antes, você se dá conta que é capaz de vencer tantas outras coisas que antes talvez nem percebesse que conseguiria. Vencer desafios gigantes no seu campo emocional, uma vez que já percebeu que é capaz. E uma vez que seu cérebro desperta para essa capacidade, para outras situações que surgirem, você já estará preparado para enfrentá-las e vencê-las. Lembre-se que o que está fazendo neurologicamente é criar novas sinapses, ou seja, ligações de novos caminhos neurais de pensar e agir, que uma vez fortalecidas pelo exercício constante de perdoar sempre, formam novas redes de possibilidades em que seu pensamento segue e seus melhores sentimentos surgem. E sentimentos bons geram cascatas de hormônios bons, exatamente o que você precisa para realizar, vencer e conquistar seus maiores objetivos. Mesmo que você julgue que o outro não mereça seu perdão, lembre-se que você não merece carregar esse peso de sentimento que te acompanha em todos os momentos por onde vai, em tudo que faz. E isso é um fardo muito pesado para quem deseja ser uma pessoa feliz e realizada. O exercício do perdão irá não somente despertar novos pensamentos e com isso novos sentimentos, mas uma nova forma de agir e se comunicar com o mundo. Pense por esse aspecto sobre o perdão. Ele não é o único modo, mas é uma forma inteligente de encarar essa necessidade que atinge a todos nós. O exercício do perdão une as pessoas, e pessoas unidas são muito mais fortes e felizes. Faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida plena e feliz. Faça isso da forma certa. Procure um coach de confiança. Neurociência Coach. A neurociência e a inteligência emocional coach. Vendo esse vídeo, nós entendemos que Deus ele é tão maravilhoso que Ele nos criou de forma completa. Nós temos dentro de nós mecanismos, né, como foi explicado aqui, que nós podemos trabalhar com Ele, nos unir a Ele, fazer dele a nossa amizade, fazer uma amizade com Ele, né, para poder colocar em prática. Nós temos a capacidade, mas depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas, né? Agora eu vou sentar aqui, pertinho de vocês, vou ficar mais pertinho. Eu tive que me perdoar, porque eu me sentia incapaz, eu me sentia inútil, eu me sentia sem capacidade de poder fazer alguma coisa boa em nome de Cristo. E quando eu comecei a dar perdão, a pedir perdão, porque eu também machuquei muitas pessoas nesse processo. Então, quando eu pedi perdão, recebi perdão, entendi do perdão de Deus para mim, as coisas começaram a fazer diferença. E esse ponto de diferença foi o que me trouxe aqui para São Paulo, mediante a situação do Wesley com tumor cerebral, um AVC isquêmico. Quando eu vim de lá para ajudar o Wesley, eu tinha, dentro do meu coração, eu ainda não tinha aceitado completamente. Eu estava começando a entender, mas não tinha aceitado completamente. E quando eu vim para ajudar o Wesley, eu pedi a Deus, eu morria de medo dele morrer e perder a salvação dele. Por quê? Porque lá na base, lá no fundo, eu nasci e me criei no Adventista. Então eu sei a verdade, estava dentro de mim, eu só não conseguia enxergar. E aí quando eu vim para São Paulo para ajudar o Wesley, eu pedi, meu Deus, me ajude, mesmo sendo
não sendo merecedor do teu amor, da tua graça, mas me ajude para que eu possa levar a palavra para o Wesley, que se for preciso no último minuto que ele aceite. Me use como agente transformador para a vida do meu irmão. E aí eu vim para São Paulo com esse sentimento. E quando eu cheguei no hospital, eu vi o Wesley de uma maneira irreconhecível. E eu entrei em desespero. Eu disse, eu não vou conseguir ajudar ele. O que eu sou? Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Minha vida toda foi uma coisa errada. Eu vou querer chegar aqui vendo ele no estado que ele estava. Como é que eu vou ajudar ele? E aí eu liguei para uma pessoa, liguei para outra, ninguém me atendia, entrei em desespero, saí do hospital chorando. E uma tia me ligou, nós conversamos, nós oramos. Ela disse, não desista, Deus está contigo. E aí começamos todo o processo de recuperação e internação e tudo mais. O mano entrou em determinado dia, ele recebeu o presente da mãe dele, recebeu um celular. E aí nós começamos a mexer no celular e durante o dia ele estava bem e à noite começou a apresentar algumas falta de raciocínio, lentidão, alguma coisa. E nessa noite ele dormiu e entrou em estado de pré-coma e não acordou mais. E foi para a UTI. Eu me senti a pessoa mais inútil da vida nesse dia, porque eu tinha ido para ajudar, para levantar ele, sabe? Aquela vontade de levantar e colocar em pé com as minhas próprias mãos para ver se ele reagia. E quando eu me vi naquela situação em que eu não estava vendo o resultado do que eu tinha orado para Deus, eu achava que eu não ia ter minhas orações atendidas. E foi quando eu tive a minha experiência com Deus. O tempo que ele estava na UTI foi o tempo em que eu entendi o que realmente o perdão de Deus. Em tal momento eu me encontrei no meio da sala da dona Cidiane, com as mãos para cima, cantando como se não houvesse amanhã. Ali eu consegui vislumbrar como nós vamos estar quando Jesus voltar. Amém. Ali eu consegui vislumbrar o que nós falamos, Abigail. Eu tenho muita coisa para fazer nessa terra. Eu tenho muita mensagem a levar para outras pessoas. E eu tenho muitas pessoas para ajudar a resgatar em nome de Deus. E eu me vi nesse momento pregando na igreja, voltando para Cristo. E eu, em determinado momento, eu li a palavra de Deus. Todos os dias, daquele dia que ele estava no TI, que eu abri a palavra de Deus, era uma mensagem que Deus falava comigo. E toda palavra que ele falava comigo era uma decisão que eu tomava. Eu decidi entregar minha vida a Deus. Eu reconheci Deus. E eu reconheci que, assim como o trabalho que eu fazia lá em Fortaleza, ajudei tantas pessoas, só com o meu próprio entendimento, o que eu não posso fazer por outras pessoas com entendimento e sabedoria dado por Deus? Quando eu vim à igreja aqui, já depois que o Wesley já tinha saído do hospital, já estava se recuperando, assim como foi rápido para ele ir para a UTI, quando ele começou o processo de recuperação também foi de uma forma em que os médicos já diziam que não tinham mais jeito, não tinham mais solução, e nós já estávamos até orando para que, Senhor, se for para tirar ele desse sofrimento, leva. Se ele tiver te aceitado, leva, tira ele desse sofrimento. A gente não aguentava mais ver o sofrimento dele. E aí as coisas começaram a tomar nova direção, porque Deus é maravilhoso. E aí, hoje, nós temos 2 milagres. Amém. Milagre da vida e o milagre de alguém que
parecia ser muito improvável de acontecer. Exatamente, transformação. E hoje eu estou aqui com a certeza de que tá difícil, tá. Não é fácil. Não foi fácil perdoar, não foi fácil pedir perdão, não foi fácil reconhecer o perdão de Deus por mim. Mas agora eu entendi. E agora, o que eu faço com isso que eu entendi? Aí vem a coragem. Todos os dias, diariamente, buscar. E nós vamos encontrar onde? Na Bíblia, na oração, na comunhão com Deus, na comunhão entre os irmãos. Quando eu vim aqui para a igreja de Novo Horizonte, eu me senti no melhor lugar do mundo. Eu me senti abraçado. Tantas pessoas falaram comigo, a Abigail, Serginho foi as primeiras pessoas que eu tive contato. A Dalit nos convidou para ir para a casa dela. Eu comecei a entender realmente o que Deus tem preparado para mim, para vocês, para o Wesley. E por que não aceitar? E por que recusar? Então hoje, se dentro de você tem algum tipo de sentimento em que lhe impede, confie em Deus. Eu precisei passar 10 anos, eu precisei levar na cara, eu precisei ser humilhado, eu precisei me afastar, sair da igreja para entender o que é a igreja, para entender o que é o amor de Cristo, para entender qual é o meu dever como cristão. Quando nós entendemos o que é esperar, acreditar, confiar, perdoar, nós chegamos num outro patamar, num outro nível. Que essa seja o seu desejo de hoje, ter essa transformação, buscar e entender realmente o que Deus quer para a sua vida, qual é o propósito que Ele tem para você. Por mais que você não esteja entendendo nesse momento, mas em algum momento você vai entender, porque não é no nosso tempo. Às vezes nos pegamos na ansiedade, queremos resolver tudo de uma forma que quer resolver por conta própria, mas temos que entender que não é o nosso querer, é o querer de Deus. E o tempo de Deus é um tempo perfeito. Então, meus irmãos, hoje a mensagem que eu quero deixar com vocês é: não desistir. Não desistir. Não deixe, não dê margem para que você se afaste de Deus. Se você conseguir se manter, se apegue firmemente para que você não precise sofrer mais do que nós já sofremos todos os dias. O nosso sofrimento é árduo, mas com Cristo se torna leve. Vinde a mim. Deus está nos convidando. Deus está nos chamando. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Quer um convite melhor do que esse? Nós já temos o nosso lar preparado nos céus. Que maravilha, que perfeição vai ser quando nós estivermos assim, conversando com Jesus. Então, por que não persistir? Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é o problema que está lhe afastando de Deus. Mas coloque na mão dele. Fale alto. Peça a ajuda de Deus. Seja humilde, reconheça. Fale em bom. Chame o pecado pelo nome. Senhor, eu não consigo por conta disso. Deus vai lhe ouvir. E no momento certo, Ele vai lhe atender. Apenas espere.